Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao canal da Editora Betel para mais um estudo bíblico dominical. Desta vez estamos aqui para este vídeo da lição número 2 da nossa revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2020. E mais uma vez, pela graça de Deus, eu me faço acompanhar dos meus amigos. Aqui à minha direita, pastor Marcos Santana. Muito bem-vindo, pastor Marcos Santana. Amém. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William. É uma alegria estar de volta e mais uma oportunidade para estudarmos a palavra de Deus. Que o Senhor nos conceda momentos de alegria e de edificação. Muito bem. E aqui à minha esquerda, mais uma vez, o pastor William Barros. Seja bem-vindo, pastor William Barros. Muito obrigado, pastor Prates, pastor Marcos e a todos vocês que vão participar dessa grande aula desse dia. Olha, gente, nós estamos muito felizes com o retorno, com a participação de vocês. São muitos comentários, muita gente dizendo o que está acontecendo na nossa nação madureira, o estudo bíblico dominical advindo desse trabalho que a gente faz com tanto amor. Muito obrigado, tudo para a glória de Deus. Peço que você já pegue aí a sua revista Betel Dominical, a sua Bíblia Sagrada, a sua caneta. Se você não teve tempo, é importante depois então você fazer isso. Você pode entrar lá no vídeo Foco na Lição e baixar o nosso plano de aula para fazer as anotações de tudo que será falado aqui nesta mesa. Nós vamos já nesse momento começar o nosso estudo. Se você não tem a revista física, você pode adquirir através das nossas plataformas que vai aparecer aqui embaixo nesse vídeo. Nós temos aí a opção que você pode fazer através do nosso aplicativo Betel Editora. Você vai baixar esse aplicativo que é gratuito e você vai encontrar lá nos e-book a nossa revista Betel Dominical e outros materiais. Também você pode fazer através do nosso site, dos nossos telefones que estão aparecendo aí na tela. O importante é você estar conectado. Eu sei que nesse tempo de pandemia muitas pessoas ainda não estão com a revista, nós entendemos isso, por isso é que nós agradecemos que de um jeito ou de outro você não está deixando a escola dominical parar. Sabe por quê? Porque a EBD, como diz o pastor Marcos Santana no outro vídeo, não pode parar, não é isso? Vamos então ao estudo da nossa lição número 2. Vamos abrir aqui na nossa revista número 2. As adversidades geram oportunidades. Pastor William Barros, o senhor pode fazer a leitura do texto áureo para nós? Texto áureo. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, verso 2. Verdade aplicada com o pastor Marcos Santana. Verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Pastor Marcos, quais são os nossos objetivos dessa lição? O primeiro, expor que as crises nos tornam mais fortes. Pastor William? Destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. E por último, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Nosso texto de referência que o bispo Abner Ferreira, o comentarista desta lição tão preciosa, a qual nós agradecemos ao nosso bispo por essa preciosa lição, ele tomou como referência Gênesis 37, que é o registro de quando José é vendido, né? Ele é vendido, então desenrola uma história que nós vamos estudar nesta lição. O capítulo ele tem mais versículos, mas para esta revista, que por uma questão de espaço, está selecionado aqui o versículo 19, 20, 23, 24 e 28. Mas é importante que você faça a leitura de todo o capítulo e também os anteriores e os posteriores, para você ir tendo uma visão geral de tudo que nós vamos comentar aqui no dia de hoje. Nós temos também aqui o motivo de oração. Orar para que Deus nos ajude na nossa caminhada com Ele. Esta oração será feita nesse momento pelo pastor William Barros. Oremos, amados. Senhor, te agradecemos por a oportunidade que nos concede de mais uma vez poder estudar a Tua palavra. Oramos, ó Deus, por cada pessoa que será alcançada
em todos os lugares desse país e quem sabe fora do Brasil, em todo o mundo, por essa aula que abençoará vidas. Que a tua palavra, que não volta vazia, mova corações, mude pessoas, transforme vidas e edifique a tua casa e o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, olha, eu vou dizer a vocês, prepare o seu coração, prepare a sua alma. Eu estava conversando com os meus amigos aqui agorinha e eu sei que tem muita coisa boa. E eu já quero direto para a introdução com o pastor Marcos Santana. O que temos preparado para hoje, pastor Marcos? Amém. As adversidades geram oportunidades. Eu sugiro que ao longo do estudo e da preparação desta lição, tenhamos em mente estes itens que eu anotei e considero como um resumo do conteúdo da lição. Seriam os seguintes itens: sistema de crenças e valores. A importância de termos o nosso sistema de crenças e valores bem definidos e fundamentados na palavra de Deus. Segundo, relacionamento com Deus. Terceiro, testemunho sobre Deus. Quarto, a importância de guardar mente e coração, sejam quais forem as circunstâncias que nós estamos vivenciando. E por último, ter em mente o plano de Deus. Deus tem um plano. Em segundo lugar, a título de introdução, as adversidades geram oportunidades. Achei muito interessante que em latim esse termo oportunidade significa seguir em direção ao porto. Ou seja, os marinheiros, eles usavam essa expressão na época que as embarcações elas dependiam muito mais do vento e da maré, e eles estavam sempre atentos, porque no momento em que eles estavam se aproximando para a atracação, eles observavam o momento em que tanto a maré como os ventos eram favoráveis. E quando isso acontecia, imediatamente eles içavam as velas, porque era o momento favorável para a embarcação atracar no porto. E isso traz muitas lições preciosas para nós que somos discípulos de Cristo. Por isso, vou sugerir, se o pastor Prates puder ler, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículos 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Interessante. O apóstolo Paulo, ele decide ficar em Éfeso. Então, primeiro ele revela a sua decisão. E depois ele vai dizer, há uma porta grande. E ele também vai dizer, há muitos adversários. Adversidades, oportunidades. Quando há grandes oportunidades, também há grandes dificuldades. De repente, aonde alguém só enxergaria os muitos adversários, outro enxerga também que existe uma porta aberta. E quero deixar como sugestão quais oportunidades que nós vamos identificar na lição de hoje em meio a tantas adversidades vivenciadas por José. Por que estou trazendo essa reflexão? É comum, quando nós nos deparamos com esse título, não é
Nada de estranho que aconteça esse tipo de pensamento. A pessoa focar apenas a questão material, a questão de conquistas em termos de status financeiro, bens, mas deixo aqui como reflexão algumas outras oportunidades que também surgem em meio às adversidades. Além destas, além da prosperidade material de José, além do status social que José alcançou, além do seu casamento, dos seus filhos, além disso, deixo como sugestão, foram tremendas oportunidades para experiência com Deus. Segundo, aperfeiçoamento. Terceiro, colocar em prática algumas virtudes cristãs. Quarto, oportunidade para testemunho. E quinto, oportunidade para crescimento. Eu acredito que esses aspectos também são bem presentes nos dias de hoje, quando a igreja, quando um discípulo de Cristo, ele vivencia a adversidade. Acho interessante essa última frase da nossa introdução. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para cumprimento do plano divino. Aí vem à nossa mente Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pastor Prates, por favor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse trabalho de tornar as situações, benéficas na vida daquele que ama a Deus, é interessante depois a gente observar os versículos anteriores, porque fala do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo trabalhando no nosso interior durante as adversidades. Em momentos de adversidades, nós que somos discípulos de Cristo, precisamos lembrar que o Espírito Santo trabalha no nosso interior para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que é importante a gente ter em mente o plano divino. Deus tem um plano para o seu povo. Deus tem um plano para a sua igreja. E termos em mente que Deus tem um plano auxilia tremendamente a permanecermos confiantes, a permanecermos seguros. E isso a gente vai ver na história de José. O testemunho de José, depois que ele já estava no Egito, governando o Egito, ao encontrar com seus irmãos e depois, no final da sua vida, ele faz menção a esse plano de Deus. E aí a gente pode dizer que nos diversos momentos da vida de José, ele tinha em mente, Deus tem um plano. E ele morre fazendo menção desse plano. Acho bonito como ele morre, né? Muito. Certamente Deus vos visitará. Não tinha dúvida nenhuma, né? E ele poderia dizer, mas por que tanta certeza? Porque Deus tem um plano. Glória a Deus. E o plano de Deus vai se concretizar na vida do seu povo. Seria a nossa contribuição a título de introdução, apesar de que tem um comentário sobre texto áureo. Por favor. Dá tempo? Dá tempo. Pastor William permite também? Porque o texto áureo eu achei muito interessante, que vai dizer assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O que eu achei interessante aqui, pastor Prati? Sim. O Senhor estava com José, ele foi vendido. O Senhor estava com José. Pastor William, ele não era senhor, ele era escravo. O Senhor estava com José, ele não estava na casa dele, ele estava na casa do seu senhor.
o Senhor estava com José. Mas Gênesis 39:5 vai dizer que quem estava sendo abençoado era o egípcio. E o Senhor estava com José. Isso faz lembrar Gênesis 12, 2 e 3, a chamada de Deus a Abraão. Porque Deus vai dizer assim para Abraão: eu vou te abençoar e você vai ser bênção. Então eu identifico nesse capítulo 39 de Gênesis como isso já estava acontecendo ao longo da história. Porque por intermédio da vida de José, Deus estava abençoando o egípcio, Potifar. A Bíblia diz que José era varão próspero. Essa expressão próspero, ela dá a ideia de, como em outras traduções, né? Ia muito bem. Segundo, em tudo teve êxito. Notemos que a ênfase, principalmente dessas outras versões da Bíblia, a ênfase em varão próspero não é tanto em relação à posição social, porque ele continuava como escravo, ele continuava como servo. A ênfase tem a ver nas realizações. Então isso é uma tremenda lição para nós. Sejamos o empregado ou o patrão. Sejamos o dono ou sejamos o auxiliar. A prosperidade de um servo de Deus, ela não está necessariamente no status social, mas é nas suas realizações. Sejam pequenas realizações, sejam grandes realizações. A bênção de Deus faz a diferença. Essa é a nossa contribuição como introdução. Muito bom. Eu quero contribuir apenas com 2 pontos nessa introdução belíssima do pastor Marcos, dizendo o seguinte: a lição de hoje vai nos mostrar que José vai perseverar crendo em meio às aflições. E isso vai gerar as oportunidades. Muitas pessoas talentosas, inteligentes, capazes, perderam grandes oportunidades porque desistiram. Pararam no meio do caminho, acharam que não ia dar certo, que não iam conseguir e perderam as grandes portas que Deus havia prometido na sua história. Você precisa lembrar de uma coisa: Deus abre portas, mas portas não andam, portas não têm pernas. Somos nós que precisamos nos mover e permanecer nos trilhos, na rota que Deus traçou para nós. José passou pelos momentos mais difíceis, mas continuou crendo. Nós veremos na lição de hoje, além disso, acredito que é uma contribuição muito importante, a ideia de que Deus muitas vezes não nos dá o ideal. O ideal para José talvez seria ter ido para o Egito, por uma ordem divina, Deus dito, vá para o Egito, estou te enviando. O ideal para José seria talvez da casa de Potifar, sem passar pela prisão, ter ido direto para governador do Egito. Imagina o faraó comentando com seus generais, capitães, o sonho, e o Potifar diz, olha, eu tenho lá em casa um rapaz que tem um espírito excelente, olha, ele é um homem de Deus, e José vai lá e tudo acontece. Mas, irmãos, nós precisamos entender que Deus muitas vezes não nos dá o ideal. Um exemplo disso, em Lucas capítulo 7, verso 36 em diante, a Bíblia vai traçar o caminho daquela mulher pecadora, da prostituta que ungiu os pés de Jesus. Jesus entra na casa, o dono da casa não lavou os pés dele, não ofereceu água para os pés, não beijou ele na porta, não derramou unção na cabeça dele de óleo. A mulher vai lá e viu nisso o quê? A oportunidade da vida dela de se aproximar de Jesus. Ela pensou, o dono da casa não lavou os pés, está empoeirado, não ungiu a cabeça dele, não tem marca de óleo na cabeça. Ela foi lá e fez tudo que o dono da casa não fez. Ou seja, muitas vezes Deus não nos dará o ideal que queremos, porque na falta do ideal vai surgir as maiores e poderosas ideias criativas da nossa vida. É na falta do ideal que a gente consegue se superar em vários aspectos.
O brasileiro é tido lá fora como aquele que se vira nos 30. Porque justamente pela falta do ideal, a gente acaba se adaptando. Um exemplo simples disso aqui, eu finalizo essa minha participação, é a história do pergaminho. Vê que o papiro, no tempo antigo, era o material principal para a escrita. Por ser leve, prático de carregar. Imagina carregar tábuas de pedra, né, ou de madeira, ou de argila. Então, você podia carregar muitos manuscritos, muita literatura, facilmente com os rolos de pergaminho, de papiro, melhor. O papiro era feito da entrecasca do junco, que tinha sua base de matéria-prima no Egito. O que vai acontecer? Havia uma rivalidade entre a Biblioteca de Alexandria e a biblioteca lá da região da Ásia Menor. O que vai acontecer? Eles começam a rivalizar com relação à biblioteca. Da Alexandria ouviu falar que a de lá de Pérgamo está melhor. Não, lá a biblioteca é muito melhor. Aí o que aconteceu? Então não vai matéria-prima para lá. Segura aqui, não vai papiro para lá. E aí é aquele ditado: quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Olha só como é que são as coisas. Na falta do papiro, eles têm que se reinventar e começam a buscar novas formas de escrita. O que pode usar? E aí alguém tem uma ideia, calma aí. Se a gente usar couro de animal em vez do papiro? Quando fazem o teste com couro de animal, eles descobrem que o couro de animal era 1000 vezes melhor que o papiro. Era mais resistente que o papiro, tinha vida útil muito maior que o papiro, que é vegetal, e era muito mais fácil de encontrar. Enquanto que dava a Alexandria quase que um monopólio, o couro de animal tem no mundo todo. E aí, devido a isso ter feito em Pérgamo, deram o nome de pergaminho, ao rolo feito com papiro. Então, muitas vezes, Deus vai permitir que alguma coisa falte, que uma porta feche, que coisas aparentemente deem errado, porque é o tempo de Deus te levar a um nível mais alto. E isso vai acontecer muitas vezes quando faltar alguma coisa. Uau! Vamos então ao ponto 1, pastor Marcos Santana. Amém. A inveja dos irmãos de José. Eu inicio lendo algumas partes do texto da lição. A postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção de seus irmãos. Depois um outro parágrafo diz: afinal, quem não tem problemas na família? Até porque isso nós estudamos no trimestre passado. Não existe família perfeita. Na família de Jacó tinha inveja, mentira, traição, engano, ciúme e etc. Como primeiro aspecto, nós já podemos dizer que o fato do contexto familiar de José ser tão problemático, com tantos aspectos contrários, isso não impediu que o final da vida de José fosse como foi. Então já é uma lição que a gente extrai aqui. Notemos esse contexto. José era filho da favorita de Jacó, Raquel, né? Segundo, ele, além de ser filho da favorita, ele era o preferido de Jacó. É muito interessante a gente pensar nessa túnica. A gente estava estudando, pode ser túnica de cores realmente, e pode ser também túnica longa, de diferentes tecidos, porque os comentaristas dizem que o hebraico de cores não é tão claro o sentido. Mas pode ser uma túnica colorida, mas pode ser também uma túnica longa, adornada, como era costume naquela época. Além de indicar preferência, indicava também a questão de autoridade. Indicava que aquela pessoa, ali José, ela tinha a função de gerenciar os grandes rebanhos de Jacó. Essa é uma túnica que os irmãos de José arrancaram dele. Túnica que indicava que era amado e indicava
que tinha autoridade e tinha responsabilidade. Lembremos-nos que posteriormente, de novo, alguém arrancou a túnica de José. Agora já foi na casa de Potifar e foi a mulher de Potifar. Também ficou com a túnica. É interessante esse paralelo que o texto bíblico faz. Tanto na casa dele, como na casa de Potifar, arrancaram a sua túnica. Lembremos que túnica dá a ideia de amado, estimado, preferência, e José também era isso na casa de Potifar pelo seu senhor, e dava a ideia de autoridade, de responsabilidade. Ele tinha isso na sua casa e ele tinha isso na casa de Potifar. Olha que lição preciosa. O fato de tirar a túnica não fez com que José ele se tornasse uma pessoa derrotada. Ele continuou sendo amado acima de tudo por Deus, estimado, e continuou recebendo do Senhor capacitação para desenvolver o plano de Deus que tinha na vida dele e por intermédio dele. José, nesse contexto familiar, tenhamos sempre em mente isso, de inveja, mentira, traição, engano, ciúme, mas ele procurava sempre honrar ao seu pai. Depois sugiro a leitura do capítulo 37 de Gênesis, principalmente o versículo 13. Outro detalhe interessante sobre a vida de José nesse contexto familiar: ele não compactuava com os erros de seus irmãos. Isso também é relevante. Por isso que eu volto àqueles itens, a importância de termos um sistema de crenças e valores bem definidos. Isso faz a diferença no enfrentamento das adversidades. E notemos, as condutas e palavras posteriores de José, tanto na casa de Potifar, como na prisão, como no governo do Egito, indicam claramente que José guardava consigo os ensinos de seu pai. Eu acho interessante isso. Notemos, ele vivenciou na sua família não apenas inveja, mentira, traição, engano e ciúme, mas ele também teve instruções. Ele também recebeu do seu pai, da sua família, coisas que ele guardou consigo. Voltemos à importância de termos um sistema de crenças e valores fortalecido, definido. E quando eu estava estudando sobre o fato de José ter sido quem foi, ter permanecido com suas crenças e valores, apesar de viver, crescer num ambiente familiar tão conturbado, me lembra o exemplo de Samuel. Porque Samuel, bem novo, foi levado lá para a casa de Eli e cresceu naquele meio. E nós sabemos como era a postura e a conduta dos outros filhos de Eli. Notemos, Samuel cresceu naquele ambiente, vendo aquele mau exemplo dos dois filhos de Eli, mas ele não deixou de ser o Samuel que a Bíblia revela que foi. Então, o que a gente aprende, entre muitas outras coisas? A inveja e as atitudes de seus irmãos não transformaram José em uma pessoa que se coloca no lugar de vítima da vida. Talvez ele tivesse, a gente está aqui com um psicólogo, talvez ele tivesse todas as coisas para no futuro chegar no consultório de psicólogo e dizer, olha, tá vendo? Tinham inveja de mim, me maltratavam, quiseram me matar e ficavam planejando contra mim.
Não, José não se transformou numa pessoa que se coloca no lugar de vítima ou uma pessoa revoltada. Tinha tudo para ser um revoltado. Ou alguém que se entrega ao pecado, porque ele também teve chance de se entregar ao pecado baseado na história familiar. Carência, abandonado. Aí aparece alguém que o elogia e que o deseja, mas ele também venceu isso. E eu volto a enfatizar a importância de termos um sistema de crenças e valores bem definidos e bem fundamentado na palavra de Deus. É a minha contribuição para o tópico 1. Queridos, vejam que a inveja, ela remonta a um dos instintos e um dos sentimentos mais primitivos do ser humano. A inveja é o tipo de defeito e problema que ela é mais fácil de detectar nos outros e é mais difícil de se reconhecer. A gente detecta e acusa facilmente qualquer pessoa de inveja, mas quando chega a hora de reconhecermos a nossa questão sobre isso, é muito mais difícil. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante. Vejam, todo mundo que está vendo essa aula, que está participando com a gente, e eu me incluo, todos nós, em algum momento da vida sentiu ou sentirá, ainda que momentaneamente, inveja. Isso faz parte da existência humana. A forma como lidamos com isso, é claro, é importante. Isso. Agora, o que acontece aqui, na passagem da história de José com a família dele, vai além de um momento de inveja, de uma fagulha de inveja na alma dos irmãos de José. Aqui já revela o tipo de inveja que se instala. É um nível de inveja que passa ou extrapola o momento de olhar para alguém, de ver o sucesso de alguém, de fazer uma comparação. Aqui não, aqui extrapola isso. Aqui revela um problema já de doença na alma. Eles estão vivendo justamente esse problema da inveja. Como disse o pastor Marcos, é uma questão que todas as famílias podem viver, todo mundo passa por momentos difíceis. Veja que Moisés vai passar o problema com Miriam, a ponto dela ficar leprosa quando ela murmura contra a liderança de Moisés. Nós vamos ver Davi passando um problema seríssimo com o irmão dele, Abinadab. Quando Davi chega no acampamento, momentos antes de enfrentar e matar Golias, o irmão dele vira para ele e diz assim, a Bíblia diz que ele cirou contra Davi e disse para ele, o que você está fazendo aqui? Com quem você largou aquelas poucas ovelhas? Quer dizer, ainda desmereceu o trabalho do irmão. E falou, olha, você está aqui na tua maldade, na tua presunção. Então, olha aqui os conflitos dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, com famílias, sempre aconteceram. As pessoas lidaram com isso, venceram isso. E é a forma de se lidar com essas questões que vai fazer toda a diferença na vida. Uma coisa que deixa claro para a gente a história de José é que nós não temos e não podemos ter uma família perfeita. Nós teremos uma família abençoada. Não existem famílias perfeitas, porque você não pode exigir de ninguém da sua casa uma perfeição que você não tem. Nós precisamos usar. A família é uma oportunidade de amadurecimento, de lidar com as diferenças, de aprender a viver em coletivo, de quebrar as barreiras do individualismo ao ponto do egocentrismo e do egoísmo. Nós vamos aprender com a história de José, além disso, que a questão de Jacó de mostrar uma predileção maior pelo filho é uma das raízes do problema da inveja que vai culminar no coração dos irmãos. Irmãos, é muito triste quando em uma família fica nítido e claro que o pai ou a mãe tem uma predileção, uma preferência por um dos filhos. Você pode ter, e acontece ao longo da vida, que você consegue ter afinidades maiores com uma pessoa do que com outra. Por exemplo, eu cresci numa família onde meu pai não era cristão e era eu e mais 2 irmãos. O único que estava na igreja era eu. E minha mãe, serva de Deus, então automaticamente você acaba criando vínculos maiores porque a gente convivia nas mesmas coisas. Chegava de um culto e comentava sobre uma profecia, sobre a pregação, o que Deus falou com ela. Então esses pontos em comum, porque é interessante que a palavra comunicação vem do latim communis, que significa justamente isso, que você para se comunicar, você precisa criar pontos em comum com o outro. Você imagina você dentro do avião, meio nervoso, primeira vez que está andando de avião, olha para o lado, vê uma pessoa, por exemplo, lendo uma revista sobre mecânica industrial.
e você é um engenheiro mecânico. Você olha a revista e pensa. Aí você pergunta, com licença, você é mecânico industrial? Não, estou estudando. Olha, eu sou. Quer dizer, vocês vão bobear o voo inteiro conversando sobre aquilo. Quer dizer, criou um ponto em comum. Então, é natural que eu e minha mãe tivéssemos mais pontos em comum e por isso tivéssemos mais afinidades. Mas daí a você ter predileção clara por um filho em detrimento dos outros, esse é um problema que precisa ser evitado e a lição também de hoje vai mostrar isso para nós. Porque, inclusive, a Bíblia vai chamar a nossa atenção. Eu queria até pedir ao pastor Pátio se pudesse ler aquele texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34. Deus vai justamente nos mostrar uma coisa importante que a gente precisa aprender e já que a gente precisa imitar a Deus. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, se Deus não faz acepção de pessoas, se Deus não tem filhos prediletos, como a gente em seio familiar vai criar rivalidade entre irmãos, provocando esse tipo de inveja a partir justamente do tratamento desigual? A inveja, ela é quando você coloca alguém num padrão de referência para você. Não no sentido de admiração, mas no sentido de comparação. E aqui a gente vai aprender uma outra lição importante. Veja que Deus não deixou de ver os erros da família de José. Quando Jacó foi abençoar seus filhos, ele disse para Rubens, ele disse, você é excelência da minha força. É o primogênito. Mas ele diz para ele, inconstante como as águas do mar. Tu não serás o mais excelente. Ele fala para Rubens, inconstante como as águas do mar. Olha que coisa interessante. O mar vai lá, você olha para as ondas, estão indo e voltando. E ele diz para ele mais, você subiu do leito de seu pai. Quer dizer, os pecados de Rubens não tinham sido abafados, mas foi tratado no tempo oportuno. E Deus vai dizer uma coisa que é muito interessante, inconstante como as águas do mar. Pessoas que uma hora querem, outra hora não querem, dizem que estão profundamente decididas, mas desistem facilmente dos projetos e decisões da vida. E aqui fica essa lição. No 1.2, ele vai continuar mostrando para nós, a inveja não pode te parar. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe muito interessante. De tudo que o pastor Marcos falou aqui, nesse ponto, eu queria salientar uma coisa, uma lição, principalmente para os pais e para quem é líder. Nunca critique alguém comparando ele com ninguém. Se você quer criticar um filho, por exemplo, critique o comportamento. Critique o que foi feito errado. Mas quando você compara alguém com outro, você diz, você tem que ser igual fulano. Você tem que fazer certo igual ciclano. Você coloca a pessoa numa posição de superioridade e você automaticamente critica humilhando. Uma coisa é você criticar, outra coisa é você humilhar. Você rebaixa a pessoa e faz ela se sentir inferiorizada. E muitas pessoas às vezes cometem esses erros. Veja que os grandes líderes, em geral, algumas vezes se faz necessário que seja diferente, mas em geral, eles elogiam em público e criticam no privado. Porque quando você elogia em público, você honra, você enobrece. Quando você critica em público, muitas vezes você instrui, ou ensina, ou corrige, mas humilhando. Então, essa é uma lição preciosa que a gente precisa aprender. Veja, eu tenho uma filha de 17 anos. Minha filha fez uma coisa um dia desse e ela deu uma resposta para minha mãe, para a avó dela. Eu esperei passar aquele momento, chamei depois ela de forma privada, só eu e ela, e eu falei com ela, você errou naquilo que você falou. Mas eu não te chamei atenção na frente da sua avó e nem na frente de ninguém, porque eu não queria te expor. Mas depois você procura a sua avó e pede desculpas a ela. Você não agiu certo. Minha filha olhou para mim e me abraçou. Disse, papai, obrigado por ter me corrigido. Sabe, a gente precisa aprender essas lições importantes que a lição de hoje nos oferece. Uma outra coisa importante aqui, além de não fazer acepção de pessoas, a gente precisa entender o seguinte, o pastor Marcos Santana falou algo muito tremendo. Por que José não foi um complexado? Por que José não entrou em crise? Por uma coisa muito definida do texto. Quando os irmãos de José vêm a José, sem saber que ele era José,
José, quando se revela finalmente a ele, diz o quê? Eles estão apavorados. Pensam, agora vai matar a gente aqui. E ele diz assim, não tenho medo. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, porque Deus me trouxe para o Egito para a preservação da vida. Ou seja, José é alguém que entende que a vida dele segue um curso dirigido por Deus. É o plano de Deus, né? Quando alguém acredita que a vida dele tem um projeto, um plano de Deus em curso, irmãos, ele consegue lidar com as perdas. Ele consegue lidar com as injustiças. Ele consegue entender que nada vai pará-lo. Nem a inveja, nem ataques, nada vai conseguir impedi-lo. Porque em tudo ele é mais que vencedor. Eu quero dizer para você que está participando dessa aula com a gente, talvez você, tenha sido corroído durante muito tempo por uma injustiça que você passou. Talvez você tenha passado por uma situação humilhante. Isso ficou dentro de você. Pastor, quando é que Deus vai tratar isso? É hoje. É nessa aula. Há um projeto pronto, há um plano em curso para a sua vida. Aquele acidente que era para você ter morrido e não morreu, não foi acaso, não foi sorte. Aquela situação que você achou que era dali você não passava e você está aqui agora, aquilo não foi simplesmente obra do acaso. Há um propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Você precisa acreditar que, independente do que aconteça, Deus tem um projeto para você. E eu finalizando aqui no ponto 3 do tópico 1, quando fala sobre os adversários irão tentar te matar, vejam, José vai enfrentar a caverna. As torturas, os problemas que José vai enfrentar são muitos. Pensa bem, eu nunca fui militar, mas esse tipo de tática é um tipo de tática de tortura. Em guerra. Você pega uma pessoa, isola ela e deixa ela ali. Ela começa a perder a noção de tempo, começa a perder a noção de espaço, tempo e etc. E muitos enlouquecem. Colocam José dentro de uma cisterna, deixa ele lá no escuro e ele não sabe o que vai acontecer. Aí ele pensa, se me tirar daqui eu morro. Se não me tirar, eu morro. E aí finalmente tira ele e o Jacó era rico. Jacó tinha tudo que se podia comprar naquele tempo de conforto. E ele é vendido como escravo. O escravo não andava a cavalo montado não, andava a pé. Aí você imagina, vai ter que andar quilômetros de perder de vista a pé até chegar no Egito. E é uma distância muito grande. Irmão, de carro você gasta muitas horas para fazer do Cairo, por exemplo, até chegar na terra de Israel. É uma viagem longa. Você imagina a pé no deserto. E dependendo do período do ano aqui, 50, 60 graus de calor. E vai ter que andar até chegar lá. Aí quando chega lá, os irmãos imaginam, chega lá, vai para cá do Potifar, parece que o vento soprou a favor dele. Tudo está dando certo agora, estou sendo bem tratado, o dono aqui da casa, o meu senhor me trata com honra, tudo maravilhoso. Aí vem a mulher do Potifar. Vem a mulher do Potifar. Eu não vou tocar nesse ponto agora porque no tópico 2 a gente vai falar mais disso, da mulher do Potifar. Mas aí vem a situação. O cara vai parar lá na prisão, preso. Quer dizer, a gente precisa entender que a nossa vida segue um processo também de lapidação e de preparação. Eu vou lhe dar um exemplo simples aqui. A prensa da azeitona. A azeitona, naquele tempo, era colocada para ser amassada pelas rodas, era um processo redondo, as pedras eram colocadas ali, as azeitonas todas eram colocadas em cima, e vinha uma roda de pedra que passava em cima. A primeira prensa que era feita da azeitona era o azeite mais puro, o mais nobre, o mais caro. Esse ia para o uso do templo. Vinha então a segunda vez a prensa. E essa segunda prensa, o azeite que saía, era usado então para uso doméstico, para comida, para família. Passava-se a terceira vez, a terceira prensa era usada para iluminação, para colocar nas lamparinas, para iluminar à noite. E a última prensa, quando está ali o bagaço, o que sobrava, era usado para fazer sabão. Era a última prensa da azeitona para usar sabão. Jesus, do Getsemane, foi prensado. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi moído pelas nossas transgressões. O fato é que todos aqueles que querem parecer com Jesus precisam estar preparados para passar pela prensa. As prensas da vida virão. Deus não promete para nós o Éden, o mar de rosas. No mundo tereis aflição. Então, irmão, é ficar firme, aprender com essas lições.
Famílias têm problemas, vamos resolver os problemas. Inveja não vai te parar, nada que fizerem contra você se você estiver no centro da vontade de Deus. Os adversários vão surgir, os problemas vão acontecer e você precisa estar preparado. A sua habilidade em lidar com pessoas vai ser decisivo aonde Deus vai levar você. Vai ter hora que você vai precisar calar a boca e ficar quieto. Vai engolir aquele abacaxi, aquilo vai doer dentro de você, mas é a tua habilidade em saber falar na hora certa e do jeito certo é que vai preparar tudo. Pessoas muito boas não souberam controlar o temperamento. Não, eu sou realista, tinha que falar, eu falo, eu sou muito franco, e perderam grandes oportunidades. Vai ter hora que você vai precisar se calar. Vai ter hora que você vai precisar chorar sozinho. Vai ter hora que você vai precisar ter domínio próprio. E ir pro joelho e dizer, Deus, eu não aguento isso. Olha o que fizeram comigo. Mas a hora de cantar vai chegar. Deus abençoe. Muito bem, e assim nós concluímos o ponto 1, ponto que nós falamos sobre a inveja. E neste ponto nós aprendemos que a inveja é um mal que gera crise na família, por isso precisa e deve ser evitada. Pastor Marco, vamos falar agora de traição no ponto 2? Ponto 2. Eu quero destacar estas 3 expressões no ponto 2. Afastado, tentado e preso e esquecido. Eu falei 3 porque, na verdade, são expressões que estão presentes nos tópicos do ponto 2. E tanto, iniciando pelo afastado, estudando, eu vejo a relevância da educação no lar. Com todos os problemas que haviam na família de Jacó, mas é nítido que tanto a família de Jacó, como de Abraão, de Isaac e dos demais, tinham muito em mente a importância de passar para as gerações seguintes o plano de Deus, desde a chamada de Abraão. Acho bonito quando Deus, antes de dizer para Abraão o que ia fazer em Sodoma e Gomorra, Deus disse assim, eu sei que Abraão, ele vai ensinar os seus filhos, a sua casa, a guardar meus estatutos, meus mandamentos, meus juízos. Isso foi passando de geração para geração. É muito interessante quando a gente estuda hábitos e costumes daquela época. A família de um judeu, a família israelita, procurava transmitir para os seus filhos a lei e um ofício profissional. E isso estava bem presente, não apenas na vida de José. A gente vê, por exemplo, aquela menina que foi trabalhar na casa de Naamã. É nítido, em poucos versículos que fala sobre menina, nem diz o nome dela, mas só o testemunho dela, que ela recebeu antes de ser levada cativa para a Síria, ela recebeu na sua casa uma instrução acerca de Deus. Ela tinha conhecimento do poder do Deus de Israel. Outro exemplo é quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E os comentaristas dizem que Daniel era até mais novo do que José. José com 17 anos, é possível que Daniel tivesse uns 14 anos. Era um adolescente. Mas notem que antes de Daniel ser levado cativo para a Babilônia, ele recebeu instrução na sua casa. Ele recebeu instruções sobre o plano de Deus, sobre a fé em Deus. Então eu gostaria de destacar nesse item afastado a relevância da educação no lar. As famílias da igreja precisam investir
na educação dos seus filhos também em relação à palavra de Deus e à fé. É a construção desse sistema de crenças e valores. Isso fez a diferença em como José enfrentou as adversidades, fez a diferença como a menina se comportou na casa de Naamã, fez a diferença na vida de Daniel e continua fazendo a diferença até hoje. O segundo tópico vai falar de tentação, né? Tentado. Mas quando a gente vê o relato bíblico, é natural a gente focar só o momento da tentação na área sexual. Mas como nós estamos estudando essa lição e esse vídeo se propõe a ser um auxílio, tanto para quem está estudando como para quem vai ministrar, quero contribuir trazendo para os irmãos outras tentações pelas quais José passou. Por exemplo, José deve ter sido tentado, quem sabe, não é heresia a gente pensar nisso, a agir de má vontade na casa de Potifar. Mas a Bíblia diz que era tal a excelência, porque Deus estava com ele, isso refletia no seu trabalho que ele estava executando, que ele fazia tudo muito bem. Ora, meus irmãos, a menina na casa de Naamã, eu creio, pastor Prates e pastor William, que antes da mulher de Naamã e Naamã prestar atenção no testemunho da menina sobre o Deus de Israel, eu creio que primeiro eles perceberam no dia a dia da família o diferencial que tinha naquela menina. José venceu a tentação de agir de má vontade, só porque estava sendo alvo de injustiça. Prestemos muito atenção nisso. Uma coisa não justifica a outra. Segunda tentação. Eu acredito que José foi tentado a deixar de confiar em Deus. Porque alvo de inveja, traição, foi jogado num poço. E detalhe, né? É um poço vazio. É um poço seco. Foi vendido para os mercadores. Foi vendido no Egito. Foi fiel, enquanto estava sendo fiel a Deus e a Potifar, é caluniado. Vai parar na prisão. Eu acredito que ele foi tentado a deixar de confiar em Deus. É um exemplo de uma pessoa que venceu também essa tentação. Terceira tentação, que eu acredito que José também venceu. Considerar as circunstâncias adversas como justificativas para se entregar ao desânimo. Eu não estou dizendo aqui que era um homem que vivia animado o tempo todo, que vivia sorrindo o tempo todo. Não. Eu estou dizendo que ele venceu a tentação de ser dominado pelo desânimo, de ser controlado pelo desânimo, de ser governado pelo desânimo. Todos nós, creio eu, temos momentos de desânimo, mas a gente precisa reagir. E José reagia. Ele venceu essa tentação. Ele venceu a tentação do ato sexual ilícito. Pronto, chegamos nele. Venceu também essa tentação. Ele disse não. Ele fugiu. E por último, ele venceu a tentação de deixar crescer dentro de si a raiz de amargura. A gente pode ler, pastor Prates, Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Eu acho que eu nem li desse texto. Deu, né? Isso. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura
brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então nós vemos que José também venceu essa tentação, porque o texto começa dizendo, tendo cuidado. Então nós também precisamos ter cuidado para enfrentarmos essa tentação. Até porque o tópico 2 também vai focar que ele foi preso e esquecido. Então, além de ser afastado da sua família, da sua terra, da sua parentela, ele foi tentado. Olha quantas áreas José foi tentado. E também foi preso e esquecido. A leitura de outros textos bíblicos, a gente fazer a conexão com outros textos que falam de José, nos ajuda também a ampliar o nosso entendimento sobre o sofrimento de José. Por exemplo, o Salmo 105, verso 18, Pastor Prates, por favor. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Está se referindo a José. Numa leitura de Gênesis, a gente não compreende, mas notem como o sofrimento foi grande. E Gênesis 42, 21, os irmãos de José, eles disseram assim, nós somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Então José teve os pés presos, José clamou por socorro com angústia e não foi ouvido, ou seja, momentos difíceis. Como que José conseguiu vencer tudo isso? Qual era a fonte? Acredito que é importante nesse tópico nós focarmos também isso. Qual era a fonte? Lembremos-nos daqueles itens que nós colocamos aqui no início. Relacionamento com Deus. É muito frequente essa expressão. O Senhor era com José. A fonte é a presença do Senhor. Presença que envolve relacionamento. O Salmo 27:1, que a gente nem vai ler por conta do tempo, mas eu gostaria de destacar no Salmo 27:1 essas expressões quando o salmista diz assim, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. Eu acredito que é como esse salmo, a gente poderia pensar assim, exatamente isso que José poderia dizer. José, como é que você venceu ao ser afastado da sua família, traído pelos seus irmãos, alvo de ódio, de calúnia, ser tentado em tantas áreas, depois ser preso e ser esquecido na prisão? Eu acredito que José, nossos dias, ele responderia assim, porque o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, é a força da minha vida. Olha que interessante, quando a gente lê esses dois versículos em Gênesis 39, 20 e 21. Eu achei muito interessante quando eu li isso. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Note, Senhor com S minúsculo. Mas José não tinha só o Senhor com S minúsculo. Porque enquanto o Senhor com S minúsculo de José o tomou e colocou no cárcere, o versículo 21 vai falar de um outro Senhor. O Senhor agora é o Senhor com S maiúsculo. Porém, olha, interessante, como a Bíblia é rica, né? Enquanto o Senhor com S minúsculo bota no cárcere, o Senhor com S maiúsculo, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade, ou seja, graça. Benignidade lembra graça. A graça de Deus na vida do discípulo de Cristo
faz a diferença. A gente pode ler, pastor Prates, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Deus permitiu que José fosse tomado da sua casa e depois fosse tomado da casa de Potifar e fosse lançado na prisão. O Senhor permitiu que o apóstolo Paulo tivesse o desconforto e o sofrimento de ser atingido por esses espinhos. Mas o Senhor estendeu sobre ele a sua graça. Glória a Deus. O apóstolo Paulo sofrendo, desconforto, incômodo, mas a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em meio às adversidades. Que o Senhor continue nos concedendo a sua graça. É a minha contribuição no tópico 2. Um outro ponto digno de nota, dentro dessa questão do tópico 2, é enxergar o ângulo de Jacó. Se por um lado José está vivendo os seus desafios, Jacó está vivendo as consequências também dos seus erros. Aquele que um dia enganou seu pai, agora foi enganado pelos seus irmãos. E teve que suportar a dor aguda, cruel, atroz, de imaginar seu filho morto daquela maneira. Nós precisamos estar vigilantes para que não tenhamos que lidar com consequências dolorosas. Muitas vezes Deus nos adverte, Deus nos avisa, Deus quer nos dar livramento para que a gente não tenha que passar pelos preços da desobediência. Uma outra coisa também é lidar aqui com uma outra questão que acredito que é muito importante para todos nós. A questão da mentira. A mentira, ela revela um desvio de caráter. Veja que os irmãos de José disseram que ele tinha sido morto por uma fera. E levaram a sua túnica, a sua roupa, salpicada de sangue, como se uma fera tivesse despedaçado. Muitas pessoas acabam se adaptando ou se acostumando a mentir, para se ver livre de situações. E veja como isso é didático. Uma pessoa começa a se acostumar a mentir e depois, sem que perceba, ele está ensinando seus filhos a mentir. Alguém bate na porta, diz que eu não estou agora. O telefone toca, olha, fala que eu estou ocupado, que depois eu ligo. Aí quando o filho mente para ele ou para ela, aí quer corrigir, mas você está mentindo. Mas foi o pai que ensinou ele a mentir. Foi a mãe que disse que era para dizer que ela não estava em casa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Que a Bíblia diz, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, que ficarão de fora da cidade santa aqueles que amam a mentira. Algumas pessoas se acostumam a viver na mentira e, sem que percebam, começam a viver como contumaz mentirosos. Uma outra coisa também é enxergar o livramento de José. José poderia ter morrido na mão dos irmãos naquele dia, mas Deus levou ele para o Egito e o livrou. E vai nos ensinar uma lição preciosa. Não tenha medo. Independente de onde você esteja agora, independente do que você esteja passando, você precisa entender uma lição muito importante. O centro da vontade de Deus é o único lugar em todo o universo onde o diabo não pode destruir você. O centro da vontade de Deus é o único lugar no universo inteiro onde o inimigo não pode acabar com a sua vida. Caminhando aqui, na segunda crise, quando ele é acusado injustamente, eu volto a tocar num ponto que o pastor Marcos tocou em relação ao laço que o diabo armou na casa de Potifar. Vejam, José, ele poderia facilmente ceder à tentação, viver como um esperto na casa do patrão, tendo um caso com a esposa do chefe, do seu senhor, e viver aparentemente confortavelmente com as benécias da sua proteção. Mas José escolheu ser fiel a Deus. Olha, você imagina, porque a tentação, ela só existe quando aquilo realmente lhe atrai, quando você pode ser seduzido. José teve que lidar com a carne. Você imagina um garoto novo, cheio de saúde, cheio de vida. E lembrem, muitas pessoas colocam desculpas nas suas quedas, dizendo, olha, eu estava fragilizado, eu não tinha
naquele momento recursos, eu estava mal. Queridos, José não tinha igreja no Egito. Você imagina, domingo eu vou na igreja, José não tem culto domingo. Sábado tem o culto dos jovens, não tem culto dos jovens. José não tinha pastor. José não tinha líder de jovens. Eu vou ligar para o pastor, vou marcar um gabinete. José não tem pastor no Egito. José não tem pai e nem mãe no Egito para se apoiar. Quer dizer, eu vou lá no colo da minha mãe chorar, eu vou conversar com meu pai. José não tem pai e nem mãe no Egito. José estava numa situação pior que Daniel, porque Daniel tinha 3 amigos para orar com ele. Ananias, Misael e Azarias. José não tem ninguém. Mas quando o diabo coloca a bandeja, para seduzi-lo, você imagina, a mulher do Potifar o chama lá no quarto. Quando José chega perto dela, eu creio que esse é o momento exato que vai se cumprir um versículo da Bíblia. Me escapa aqui agora onde é que está escrito. Aquela passagem quando a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos, né? O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu imagino que quando a mulher do Potifar faz a proposta, ela é direta. Ela já devia estar acostumada a fazer aquilo com outros empregados, os tratando como menores ou inferiores. Ela olha para José e diz: deita-te comigo. Segura, quem sabe, segura na roupa dele, fica nítido porque ela fica com a roupa dele depois. Imagina ela, segura nele, olha nos olhos e diz: deita comigo. É hora, quem sabe, que o diabo vem no ouvido e diz: vai lá, José, cadê Deus? Cadê tua mãe? Cadê teu pai? Cadê teus irmãos? Todo mundo só te fez mal. Você teve que se virar sozinho o tempo todo. Vai lá. Deus não te protegeu? Deus deixou você vir para cá? Eu imagino que essa é a hora que a carne treme. Mas aí, eu creio que nessa hora vai se cumprir exatamente o que diz essa passagem em Romanos. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Que é como se a pessoa tivesse, sabe, fraca, de joelhos, no fundo do poço. E o Espírito Santo, ele não manda um representante, ele pessoalmente vem ao teu socorro. É como se ele pegasse, segurasse no ombro e dissesse: calma, José, eu tenho promessa na tua vida. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Eu tenho promessa contigo. Eu te dei sonhos. Eu te fiz sonhar, José. Lembra de onde eu te tirei. Lembra tudo que você passou até chegar aqui. Lembra tudo que eu falei que vou fazer na tua história. Não ceda, não caia nessa bandeja. Eu lembro que uma ocasião eu estava dentro de um táxi, indo para o aeroporto, e o taxista estava falando afoitamente, nervoso ao telefone. Quando ele desliga o telefone, ele olha para mim e diz: minha vida está um inferno. Eu me envolvi com uma mulher fora do meu casamento. Ele não sabia que eu era pastor. Ele virou e disse: eu me envolvi com uma mulher fora do meu casamento. Não consigo sair dela. E ela me liga a todo momento. E a minha esposa é uma mulher de Deus, é uma serva de Deus. E eu estou desviado. Mas se Deus me tirar dessa mulher e eu conseguir sair disso, eu vou para a igreja, eu vou me consertar com Deus. Eu falei: quem está aqui atrás é um pastor. E eu comecei a orar por ele, orei por ele e ministrei sobre a vida dele. Vejam, José resistiu à bandeja do diabo e ficou firme. Quem sabe você mesmo aí agora, o inimigo está fazendo tudo para destruir em 5 minutos aquilo que você levou anos para construir. Quem sabe agora mesmo a gente está ministrando para alguém aqui que até mesmo o desejo sexual pelo seu cônjuge esfriou. Porque o ser humano, ele não foi feito para amar mais que uma pessoa. O ser humano, ele não consegue amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Se uma pessoa se afeiçoa por alguém, ele despreza o cônjuge. Se uma terceira pessoa entra na relação do casamento, o relacionamento com o cônjuge esfria. Eu estou cansado, eu não quero te beijar. A pessoa esfria, porque o ser humano não consegue amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Deus não fez ninguém para ter mais de um relacionamento além do casal, além do cônjuge. Agora vejam, quem sabe é uma aula de livramento, quem sabe é a hora de Deus te dar um alerta, é hora de parar com aquela brincadeira, com aquela colega de trabalho. Quem sabe é a hora de você vigiar e cortar esse laço agora. Quem sabe é a hora de riscar essa pessoa do teu WhatsApp, das tuas redes sociais. Às vezes as pessoas começam numa brincadeira, etc. Outro dia uma pessoa falou para mim:
uma antiga paixão da minha adolescência me achou no Facebook e falou: como é que você tá, fulana? Quanto tempo? Quantos anos? Quantos filhos você tem? Aí no dia seguinte tornou a mandar uma mensagem, disse: depois que falamos ontem, não paro de pensar em você. Eu fico imaginando se eu tivesse mais maturidade naquele tempo, não teria perdido você, um tesouro. E começou naquela conversa. E ela veio falar comigo que aquilo mexeu com ela. E eu disse: irmã, tá igual o Sansão? Tá querendo voltar no leão morto para comer mel? Tem gente que matou o leão, agora quer voltar no leão morto para comer mel. O leão já não morreu? Vai ressuscitar o leão? Vai querer comer mel do leão morto? Irmão, risca essa pessoa das tuas redes sociais. Exclui essa pessoa da tua vida. Ah, pastor, mas marcou minha vida. Quem marcou tua vida foi Jesus. Quem marcou tua vida foi teu cônjuge. Risque isso agora da tua história. Não brinque com essa situação. José vai nos ensinar também, de uma forma muito importante aqui, que o silêncio de Deus e o fator tempo são decisivos em relação à nossa postura, como a gente vai chegar depois. Veja, por que tem hora que Deus não responde? Por que tem hora que Deus não fala? Por que tem hora que Deus simplesmente fica em silêncio com a gente? Quando uma pessoa é nova convertida, é muito comum ela, por exemplo, no nosso meio, no nosso dia a dia, nós somos da Assembleia de Deus, nós cremos nos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, cremos em profecia, em revelação. É muito comum, quando a pessoa é nova convertida, ela receber muitas mensagens, profecias, revelações em culto. Alguém chega: olha, fica firme que Deus vai te dar vitória, olha, Deus mandou lhe falar isso e aquilo. A pessoa é como um neném, ela precisa ser instruída, ela precisa de alimento, ela precisa de ajuda. Ela está vivendo, é como um neném que começou a viver agora. Então é natural que muitas vezes Deus trate com essa pessoa, sabe, tanto na palavra, no louvor, em dons espirituais, muitas vezes. Mas aí a pessoa precisa amadurecer, chega um tempo que ela precisa amadurecer. Aí começa, tem um tempão que ninguém profetiza para mim, que ninguém me entrega uma revelação. O que está acontecendo? Não tem nada errado. É porque agora está na hora de você amadurecer. O que Deus está fazendo? Você agora precisa conhecer Deus na palavra. Você precisa aprender com a palavra. Deus não pode ter alguém que só vive a vida cristã teleguiado em revelação e profecia. A vida cristã precisa estar baseada em princípio bíblico. Ah, eu vou orar aqui para ver se é de Deus eu casar ou não. Calma aí. E o que a Bíblia diz sobre isso? Não é a Bíblia que tem que ser consultada primeiro? Calma aí, vamos ver. Como é que é essa pessoa? Qual é o comportamento dela? Está enquadrado com a palavra? É convertido? Eu estou entrando em julgo desigual? Como é que é o comportamento dessa pessoa? Ela ama a Deus? Eu vou ver outros requisitos, vou conversar. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros está o segredo da guerra. Eu vou conversar com pessoas experientes e sábias para me aconselhar, para conversar sobre esse assunto. Sabe, a pessoa começa a perceber que ela precisa crescer e amadurecer. Ou seja, agora ela quer ouvir a voz de Deus, ela precisa ter uma vida de oração. Agora ela precisa jejuar, precisa estar na igreja. Ela precisa crescer e amadurecer. Então, o silêncio de Deus na vida do crente pode até parecer deserto. Mas para quem é perseverante, o silêncio de Deus se torna a sala de audiência do rei. Quando ele marca um encontro contigo para dizer: eu estou aqui. Você não ouviu minha voz nesse silêncio, mas no Salmo 91 eu te garanti que você podia, mesmo no meu silêncio, descansar à minha sombra. O fator tempo é muito importante nesse quesito. Olha que a Bíblia vai nos mostrar um texto em Lucas, capítulo 21, versículo 19. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Vejam bem, a Bíblia não diz que a tua alma depende dos dons, que a tua alma depende da unção. A Bíblia diz: na vossa paciência, possuís a vossa alma. Ou seja, a sua alma, a chave dela depende do quanto você consegue esperar. A paciência. Pessoas que não souberam suportar o tempo da espera foram fatalmente destruídas ao longo do tempo. Tanto é que a Bíblia vai dizer em Provérbios que a espera prolongada enfraquece o coração. Muitas pessoas corajosas, animadas, motivadas, com ótimas ideias, com chamados tremendos, não passaram pela prova da espera.
Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É o que diz o salmista como fórmula para vencer os momentos mais difíceis da sua caminhada. José não teria chegado a ser governador do Egito se não tivesse aguentado o tempo terrível da prisão, se não tivesse suportado os piores momentos que passou na sua vida. Quando ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro e pensa, agora eu vou ser lembrado. E naquele momento nada acontece. Mas ele aguentou e suportou e chegou aonde chegou. Querido, espera mais um pouquinho. Parece que nada está acontecendo, mas você precisa lembrar que as grandes árvores, por exemplo, o cedro do Líbano, que é uma árvore que cresce em média 10 metros de altura e aparece muito no Antigo Testamento, relacionada a muitas coisas importantes na obra de Deus no Antigo Testamento, ao templo, por exemplo, ela é uma árvore que não cresce tanto para cima, mas ela cresce muito para baixo. As suas raízes se espalham e são profundas. Ou seja, Deus não te chamou primeiro para aparecer. Deus te chamou para ter raízes profundas, suportar o tempo da espera. Irmão, quem espera no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, está demorando? Aguenta mais um pouco. Deus colocou você para assistir essa aula aqui para lembrar que está pertinho, está muito mais perto para chegar do que para voltar. Fica na posição que Deus te colocou. É fazendo o que Ele mandou você fazer que você vai ver tudo que Ele prometeu acontecer. A ordem é não olhar para trás, é olhar para frente e avançar na direção do que Deus prometeu. Amém! E assim nós chegamos ao final do ponto 2. Nós podemos dizer que com este ponto nós aprendemos que assim como Deus esteve com José na prisão, Ele também estará conosco em todos os lugares. E eu até fiz aqui uma anotaçãozinha aqui, ó, na minha revista, uma escadinha, onde eu coloquei no primeiro degrau a inveja, fatalmente leva para a traição, o segundo degrau, que conclui, pastor Marcos Santana, com o terceiro degrau da minha escadinha aqui, a injustiça, que é o ponto que nós vamos falar agora, que é o terceiro ponto, pastor Marcos Santana. Vamos falar de injustiça. José permaneceu crendo nas traições. José permaneceu crendo em cada etapa da sua vida e também em meio às injustiças. Só ajudando aqui naquela exposição do pastor William, é interessante porque o mesmo Espírito que ajuda nas fraquezas, que é Romanos 8:26, é o Espírito que trabalha no nosso interior, Romanos 8:28, nesse processo de aperfeiçoamento, né? Mas vamos à fé. É possível, pastor Prates, iniciar essa nossa reflexão sobre o tópico 3, lendo primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Que fé é essa que nos faz vencer o mundo? Eu inicio essa pequena reflexão dizendo o seguinte: não é a fé que é sinônimo de pensamento positivo, que é muito comum a gente encontrar isso no meio da nossa sociedade. Não é a fé que é sinônimo de um otimismo. Não é a fé na fé. Interessante que eu já conversei com alguns colegas e é nítido que a fé deles é na fé, é fé na fé. Não é também a fé que ignora ou nega a realidade. Porque muitas das vezes nós, servos de Deus, somos acusados de vivermos e falarmos como se estivéssemos negando a realidade ou ignorando a realidade. Não. Essa fé que nos faz vencer o mundo, essa fé que fez José perseverar, é uma fé que tem conteúdo. No nosso caso específico,
Eu acho interessante Efésios capítulo 1, versículo 13, e fazer a conexão desse texto que o apóstolo Paulo nos deixou com o caso de José. Vejamos o que diz o versículo 13, pastor Prates. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu acho interessante esse texto porque o versículo 12 está falando de Jesus Cristo. Então ele começa dizendo, em quem também vós estáis. Então nós estamos em Cristo. Agora, isso foi depois de alguma coisa. Estamos em Cristo depois que foi anunciada a palavra da verdade. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. E depois vai dizer assim, e também crido. Então, ouvir, crer, permanecer. É interessante porque, como eu disse no início, José, ele cresceu num ambiente que isso é nítido também. Não era só traição, ciúme, inveja, também teve instrução. Teve transmissão da chamada de Deus na vida de Abraão, a promessa de Deus na vida de Abraão, igualmente na vida de Isaac e igualmente na vida de Jacó. E isso foi com José, acredito eu, isso foi com José quando foi lançado no poço. Isso foi com José na casa de Potifar. Isso foi com José quando foi lançado no cárcere. Essa fé que tem conteúdo. Isso foi com José, até mesmo quando ele estava no status de governador do Egito. Segunda, que fé é essa? É a fé de aliança com Deus. José sabia que o povo judeu, o povo de Israel, tinha aliança com Deus por causa da circuncisão. Por isso que eu digo que o ambiente familiar também fez uma diferença positiva na vida de José. Ele não foi vazio para o Egito. Ele foi com conteúdo, com promessas. Ele foi, terceiro aspecto da fé, é a fé no plano de Deus. Por isso que no início eu citei a importância dessa lição, da gente ressaltar a relevância de termos um sistema de crenças e valores, com conteúdo definido, relacionamento com Deus, testemunho sobre Deus, guardar mente, coração e plano de Deus. Com isso, com essa fé, com essa convicção de que Deus tem um plano, José demonstrou uma visão de mundo baseada não somente na superficialidade dos fatos que ele estava vivenciando, mas na sua fé em Deus e nas promessas e propósitos do Senhor na sua vida e na vida dos seus. Isso é relevante na nossa vivência em momentos de crises e adversidade. O discípulo de Cristo precisa olhar além. E ele pode olhar além. Por quê? Porque ele crê em Jesus Cristo. Ele crê na palavra de Deus. Ele crê que Deus tem um plano. E por isso ele teve essas atitudes que eu acho muito interessante. Nós recorremos ao texto bíblico de novo. Gênesis 45, versículo 5, ele vai dizer assim para os seus irmãos: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Note, por me haverdes vendido para cá. Então ele está dizendo que ele foi para lá porque os seus irmãos o venderam para lá. Isso, é. Aí ele termina dizendo o versículo 5, para a conservação da vida, Deus me enviou. Olhar diferente. Olhar diferente. Mas que não nega a realidade. Isso, é sim.
eu sei que vocês me venderam, mas eu sei também que Deus estava me enviando. Isso faz a diferença na vivência das adversidades. Note os versículos 7 e 8. Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Olha o capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim. José não ignorava a realidade. José não ignorava a maldade. José não ignorava a realidade da inveja, da traição e da maldade. Mas sendo que José, ele também não ignorava outros aspectos da realidade. A realidade não é só traição, não é só hipocrisia. Isso é muito comum nos dias de hoje. Às vezes as pessoas, elas têm uma visão muito reducionista. Porque é todo mundo assim. Porque a igreja está assim. Porque tem muito falso. Porque tem muito hipócrita. Porque tem muita mentira. Isso é uma parte da realidade, mas não é toda a realidade. Vós bem intentastes mal contra mim. É uma parte da realidade, mas também é a realidade. Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. É preciso saber lidar com as adversidades e a prosperidade. E aí eu deixo como sugestão voltar na lição 1, inclusive tem um vídeo no canal da Betel, onde nós analisamos Deuteronômio, lidando com a escassez e a fartura. É preciso que o discípulo de Cristo saiba lidar com as adversidades e com a prosperidade. E isso José também é um exemplo. Por quê? Porque quando ele alcançou o status de governador do Egito, e ele era próspero, considerado, respeitado, note, ele não esqueceu que o plano de Deus na vida dele e do seu povo ia além daquele momento no Egito. Assim como o sofrimento passou, esse momento no Egito também ia passar. O plano de Deus vai além da superficialidade dos fatos que a gente está vivenciando naquele momento. O plano de Deus vai além. E José tinha bem isso na sua mente, porque ele termina os seus dias dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Como é que José sabia disso? É porque Deus já tinha falado isso para Abraão. Abraão falou para Isaac, Isaac falou para Jacó, Jacó falou para os seus filhos. Então José sabia que aquele momento ia passar, porque a fé de José é uma fé que tinha conteúdo. Que assim seja conosco, com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, nós vemos nesse tópico 3, corroborando tudo que disse aqui brilhantemente o pastor Marcos, uma coisa interessante sobre a honra. A honra é uma coisa que você não pode cobrar. Se você cobrar, deixa de ser honra. Só é honra se for voluntário, se for espontaneamente. Tem um texto na Bíblia que vai mostrar isso para nós, se pudesse ler, em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso de número 5. 2 Crônicas 7 e o verso 5. Olha que texto incrível. Eu vou mostrar a vocês aqui a maior oferta, me corrijam se eu estiver errado, mas se eu não me engano, a maior oferta que já foi feita na história da humanidade. 7,15? De um homem para Deus. 7,15? 7,5. 7,5. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Aonde é que está na Bíblia que Deus pediu isso a Salomão? A Bíblia não diz nada sobre isso.
Mas Salomão aprendeu com o pai. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, quando Davi deseja edificar uma casa a Deus, ele diz, olha, eu estou morando no palácio e a arca do meu Deus está numa tenda, numa cortina. Ou seja, Davi propõe no coração oferecer a Deus aquilo que Deus nunca pediu para ele. Salomão aprendeu com o pai. E Salomão deseja honrar a Deus e diz, eu vou fazer para Deus o que ele nunca me pediu para fazer. Eu vou honrá-lo. Eu fico imaginando o trabalho que os sacerdotes tiveram. Você imagina, 22 mil bois e 120 mil ovelhas, que ele deu de oferta aqui, tem latifundiário, fazendeiro, milionário que não tem de patrimônio, de cabeça de gado. Ele vai lá, você imagina um sacerdote, porque essa oferta aqui é holocausto. Então é uma oferta trabalhosa. Tem que matar o animal, degolar o animal, abrir o animal, tirar os órgãos, lavar na água, jogar em cima do tronco, cortar os membros superiores e inferiores, um por um. Eu fico imaginando o sacerdote de plantão, trabalhando ali, e chega no final do dia e pensa, meu Deus, vai quando isso aí? O sacerdote avisa, ó gente, é 22 mil bois. Eu fico imaginando depois de uma semana, já estão com o braço já doendo. E chega em casa a esposa, o que houve? E alguém diz, olha, é o rei, ele é louco. Ele está oferecendo 22 mil bois. Eu fico imaginando que quando acaba os bois, deve ter todo mundo. Oh, glória a Deus, acabou. E vem um sacerdote e avisa, não, já tem 120 mil ovelhas. Eu fico, sinceramente, pastor Prates, pastor Marcos, eu imaginando Deus no céu olhando. E eu fico imaginando os anjos se aproximando, dizendo, Jeová, são 22 mil bois, são 120 mil ovelhas. Parece que eu estou vendo Deus dizendo, e eu não pedi. Foi ele que quis, eu não pedi. Eu fico imaginando Deus olhando, a Trindade reunida olhando, dizendo, eu vou ter que abençoá-lo. Ele vai matar todos os animais de Israel, não vai sobrar mais animal depois dessa oferta. Eu fico imaginando Deus dizendo, eu vou ter que abençoá-lo. Ele é louco. Ele está oferecendo tudo. Mas o coração de Salomão brota um desejo que vai além das aparências humanas. E além de fazer aquela oferta, como Jesus, quando reconheceu a oferta daquela viúva, de 2 moedinhas, de 2 leptons, de 2 centavos, de dizer, olha, ela deu tudo, ela me honrou, ela deu o que ela tinha, de tudo que ela possuía. Sabe, quando Salomão oferta a Deus, é como se Deus, sabe, nos chamasse, aí além da fronteira da mesquinhez, sabe, além da fronteira da usura, do amor ao dinheiro, dizer, Deus, eu quero te honrar. Uma vida que o estilo de vida dela, que o seu estilo de vida se baseie, calma aí, por exemplo, eu vou botar esse piercing, eu vou colocar essa tatuagem, mas isso honra a Deus, isso glorifica a Deus. Sabe, pessoas fazem coisas para homenagear pessoas e deixam de honrar aquele que deu tudo, que fez tudo por você. Então, honrar a Deus precisa ser o nosso estilo de vida. Um coração grato deve ser demonstrado primeiro em decidir honrar aquele que lhe deu tudo. Sem ele você não é nada. Sem ele você não pode nada. Nós não somos nada sem Deus. O dinheiro não pode tudo. A posição social não pode tudo. Títulos não compram nada. Nada pode ser feito. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Eu caminho aqui mostrando para vocês que as cadeias de José, eu imagino que um dos propósitos de Deus ter permitido que José fosse para o cárcere, um dos propósitos divinos foi prepará-lo para o sucesso. Eu fico imaginando que no trono, em muitos momentos, José deve ter visto as marcas das correntes, as marcas em seu corpo do cárcere. E eu fico imaginando que em muitos momentos, quando o orgulho lhe vem ao coração, ele deve ter olhado para aquelas marcas e ter pensado, calma aí, naquele dia, de manhã eu era presidiário e de noite eu era governador do Egito. Se eu sair da linha, o que impede de eu acordar governador do Egito e de noite eu voltar para a prisão? Eu imagino que o sonho daquele padeiro que morreu também deve ter ficado em sua memória, pensando, calma aí, o padeiro morreu 3 dias depois. É melhor ficar na dependência de Deus. E uma outra coisa interessante, olha, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O pastor Marcos
trouxe um detalhe aqui que eu vou até usar quando eu pregar sobre José, quando ele falou das túnicas aqui. Eu achei interessante. O que estava aqui eu já falei. Eu já captei aqui a túnica lá quando estava com os irmãos, a túnica lá com a mulher do Potifar, já segurei aqui para pregar. Agora, tem um ponto interessante. Olha só. Vocês sabem que o sonho é uma herança da humanidade. Todo ser humano sonha todas as vezes que dorme. Tem sonhos que nós lembramos, tem sonhos que nós não lembramos. Isso depende da fase do sono que você acorda. Quando você acorda na fase não REM do sono, você não lembra. Quando você acorda na fase REM, você lembra do que sonhou. Então depende muito disso. Mas o sonho é uma herança da humanidade. Todo mundo sonha toda vez que dorme. Agora, Deus pode falar através de sonhos. Eu tenho certeza que muitas pessoas já tiveram experiência de receberem mensagens de Deus, advertências, consolo através de sonho, quando Deus quer lhe dar uma mensagem pessoal para você e para a sua vida. E por outro lado, os sonhos também se referem a ideais, a projetos, a alvos que a gente tem na vida. E tem uma coisa, olha que detalhe. A Bíblia vai dizer que tudo que José pôs à mão, Deus abençoou. Na casa de Potifar, tudo que ele pôs à mão, Deus abençoou. Como na prisão, mesmo preso, a Bíblia diz que tudo que ele pôs à mão, Deus abençoou. Ele se tornou governador do Egito, tudo que ele pôs à mão, Deus abençoou. O único lugar que a Bíblia não diz que José pôs a mão e Deus abençoou foi na casa do pai dele. Por outro lado, José teve sonho na casa do pai dele. E lá, ninguém mais teve sonho. Deus tira ele de lá. Leva ele para o Egito. Na casa do Potifar, ninguém teve sonho. Deus tirou ele de lá. Levou para a prisão. Na prisão ele encontrou 2 sonhos. Do copeiro e do padeiro. O sonho do padeiro e do copeiro vai levar ele a encontrar um outro sonho. O sonho do faraó. E o sonho do faraó fez o sonho dele acontecer. Na vida, quando você tem um sonho, o caminho de Deus é levar você aonde tem mais sonhos. Deus vai colocar você em sintonia, em contato com quem tem sonhos. E lembre de uma coisa, o sonho do outro é a chave do teu sonho. Quando você ajuda alguém a realizar o seu sonho, Deus vai levantar pessoas para fazer o teu acontecer. Eu quero terminar minha participação aqui nessa aula de hoje, convidando você, continue sonhando, continue acreditando. E se a história de José pode nos ensinar uma lição máxima, eu lhe diria uma coisa muito importante aqui. Deus não esqueceu de José. Deus não esqueceu de você. Você ainda está nos planos de Deus. E eu quero terminar lendo um texto que é Gênesis 41 e o versículo 50. Eu deixo essa palavra, acredito que uma mensagem até profética nesse texto para a sua vida, nessa aula tão abençoada, tão rica, tão abençoada. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Olha bem, o verso seguinte. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E o segundo? E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Os 2 filhos de José, quando o primeiro filho de José nasceu, ele disse, eu vou esquecer. Pensa bem, no momento que ele se torna governador do Egito, o que ele podia fazer? Primeira coisa, agora eu pego o Potifar. Agora eu pego a mulher do Potifar. Eu imagino na casa de Potifar, quando chega a notícia, José agora é o governador do Egito. A reação daquela turma. Você imagina, aquela noite deve ter sido longa para a mulher do Potifar. Ter pensado, rapaz, daqui a pouco chega soldado aí. E vão pegar a gente, vão acabar com a gente. Agora quem manda é ele. Mas José nunca foi atrás da mulher do Potifar, nem do Potifar. O dia que os irmãos de José chegaram lá para comprar comida e nem reconheceram ele sequer, o que José podia ter feito? Ah, é? Ah, obrigado, Senhor. Vou brincar com eles agora aqui. Vou botar no pau de arara, eu vou espancar. O dia que o filho dele mais velho nasceu, ele disse, vai chamar Manassés. Eu vou esquecer tudo que eu passei na casa do meu pai. Tudo que me fizeram meus irmãos. Tudo que eu sofri aqui no Egito. E eu repito uma coisa que já frisei aqui. O que leva um homem a perdoar tamanhas injustiças,
tamanhas atrocidades, anos numa cadeia, andar pelo deserto, ficar numa cisterna, ser maltratado pelos próprios irmãos. O que faz o homem abrir mão do direito, da oportunidade melhor, da vingança, é entender que a sua vida tem um propósito divino. O propósito de Deus é maior do que a dor de José. O propósito de Deus é maior do que as perdas de José. O propósito de Deus é maior do que todo o sofrimento e lágrimas que José passou. Eu quero dizer para você que o propósito de Deus na sua vida é maior do que as injustiças, maior do que as perdas, maior do que tudo que alguém possa ter feito contra você. Fica na posição que Deus te colocou. Não busque vingança. Veja que a Bíblia diz que a vingança pertence exclusivamente a Deus. A gente busca justiça, não vingança. Não se vingue. Não busque vingança. Entregue isso na mão de Deus. Permita que nessa aula Deus limpe seu coração. Quem sabe foi duro passar o que você passou, mas perdoe. Libere perdão. Eu não estou dizendo para você confiar novamente. Estou dizendo para você perdoar. Tire do seu coração qualquer mágoa que tenha ficado contra alguém. Permita que Deus trate você nessa aula, lhe fazendo enxergar que o propósito é maior do que o que você passou. E eu termino dizendo para você, o segundo filho ele chamou de Efraim. E ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O Deus da oportunidade, o Deus de José, está dizendo para você que Deus vai te fazer crescer na terra da tua aflição. Onde houve lágrima, opróbrio e humilhação, Deus fará você ser exaltado. Agora você pode estar contando moedas. Agora você pode estar atravessando um funil apertado. Agora você pode estar tendo noites longas e acordado no escuro. Mas vai chegar o tempo de você ver os seus sonhos acontecerem. O Deus de José é o nosso Deus. O Deus de José é o Deus da sua vida e da sua história. Deus não te colocou para assistir essa aula apenas para passar um tempo. Não, você sentou para assistir essa aula para adquirir conhecimento, aprendizado e revelação. A palavra de Deus faz questão de registrar os momentos duros de José para dizer para você, se José venceu, você também vai vencer. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos. Amém. Amém, que extraordinário! E assim nós chegamos ao final desse ponto 3, concluindo a lição número 2. Eu espero, do fundo do meu coração, em nome da editora Betel, que esta aula te sirva muito, para que você seja muito edificado e preparado para enfrentar os embates que a vida ela nos proporciona. Lembrando que esses embates geram para nós oportunidades. Nós podemos dizer que com este ponto nós aprendemos ou nós ensinamos que precisamos ter em mente de que a hora da honra chegará, como bem disse aqui o pastor William. Deus nos fará subir os degraus que nos conduzirão à vitória. Lembra do meu degrauzinho da prova? Da mesma forma tem o degrauzinho da vitória. Não sei se você está no primeiro, no segundo ou já está chegando no terceiro. Aleluia. E assim a gente conclui dizendo que a santa palavra de Deus, elas descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor, como muito bem colocou aqui o pastor Marcos Santana. Ao contrário, né? Após ser exaltado no Egito, ele não se esqueceu do plano divino, como acabou de dizer o pastor William. Né? Ele fez o quê? Ele abençoou a sua família, porque como foi bem dito aqui no texto lido, ele sabia que foi Deus que mandou ele na frente. É assim que a gente tem que viver a vida. Eu vou dizer a você que tem me acompanhado nas minhas redes sociais, aí sabe que essa semana foi uma semana muito dura para mim, muito difícil, pessoal. Nós tivemos uma baixa na nossa família, mas eu vou lhe dizer, eu e a minha família, minha esposa e todos nós aprendemos e estávamos preparados para isto. As adversidades geram oportunidades, ao mesmo tempo que nós começamos uma semana não tão boa como seria esperado, mas nós
estamos terminando de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque tudo é Deus, tudo é o Senhor e a gente tem que viver essa vida. Não é isso, pastor? Então vamos, gente, terminar com uma palavra de oração. O senhor quer dizer mais alguma coisa, meu amigo? Não, se eu tivesse que encerrar, e Sim. a gente precisa encerrar, Sim. é só para reforçar a importância de nossas crenças e valores no enfrentamento das adversidades em todos os momentos da nossa vida, relacionamento com Deus, continuar testemunhando sobre o Senhor, guardar nossa mente e coração e não se esqueça, Deus tem um plano. Aleluia. Alguma palavra final? Não, só lembrar os irmãos, se possível. Sim. Se você puder, quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, PR de Pastor William Barros. Vai ver lá nosso canal, tem estudos, tem ministrações e se puder, se inscreva lá no nosso canal. E no nosso também. Se inscreva no canal da Editora Betel, curta, compartilhe, comente, mande as suas observações, que olha, esses homens aqui, eles acompanham, viu? Eles lêem todos os comentários. Verdade. E a gente aqui não dá para ficar falando aqui, mas a gente acompanha, nós estamos muito gratos por seus comentários. São palavras que nos ajudam muito. Deus abençoe. Faremos esta oração com o pastor Marcos Santana, então. Pai Celestial, graças te damos por mais esta oportunidade de podermos estudar, meditar, refletir e aprender a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja operando na vida de cada pessoa que está ao nosso alcance. Que o Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada pessoa. Ajuda-nos a prosseguirmos, crescendo, amadurecendo e continuar confiando no Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Querendo Deus, semana que vem estaremos aqui de volta, eu e os meus amigos, convidados especiais da Editora Betel, para juntos fazermos o vídeo da lição número 3. Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Porque A Editora Betel edificando a casa de Deus.